Bom dia. Vejam, antes de começar propriamente, né, o assunto, propriamente aquilo que a gente vai se propor hoje, que, por sinal, é a correção de uma ficha. A gente trabalhou em sociologia, os clássicos da sociologia, né, de Comte a Marx, passando aí por Durkheim e Weber. Já fizemos uma ficha dos demais, e aí faltava de Marx na última aula. Eu deixei na plataforma uma ficha com 10 questões sobre Karl Marx. E aí a pretensão seria a gente corrigir, né? Caso vocês não fizeram, que aí eu quero saber se vocês fizeram ou não, se conseguiram responder ou não. A gente vai corrigir, ou se não responderam ainda, a gente vai fazer junto aqui. Vou expor aqui as questões para vocês e aí a gente faz junto. Mas antes da gente começar isso, eu queria saber, pessoal, como vocês estão, como é que estão se sentindo, se estão conseguindo acompanhar as aulas, né? É um período que mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida, questão afetiva, sentimental, questão de organização, questão do sono, tudo acaba sendo alterada. E aí, queria saber como é que vocês estão, se estão conseguindo acompanhar as aulas, queria um feedback das aulas, né? De saber se está dando para acompanhar, se as aulas estão sendo claras, se estão conseguindo entender. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que vocês entendam, estejam conseguindo entender, aprender realmente tudo aquilo que está sendo transmitido ali na aula, se o modelo da aula está sendo compreensível, se está sendo legal ou não. Então eu queria esse feedback de vocês, né? Não é momento agora, vocês perceberem, a gente está indo lentamente com o assunto, a gente não está correndo tanto, né? Eu não estou fazendo vídeo para passar os 50 minutos de aula, porque eu entendo que tem gente que consegue acompanhar e tem gente que não está conseguindo, seja por problema pessoal, do seu estado pessoal ou até com internet, entre outras coisas, né? Então a gente está indo mais devagar, tá? Fazendo essa grande revisão, que é o terceiro ano, provavelmente muitos assuntos vocês já tinham visto, a gente está aprofundando e vendo mais detalhes. E aí eu queria saber de vocês também se o conteúdo está sendo útil, se tá, ou se vocês já sabiam disso tudo, não tem nenhuma novidade para vocês, se está valendo a pena ou não. Eu queria ouvir vocês também, né? Ouvir aí nesse feedback das aulas, de como vocês estão em relação ao conteúdo. Então, se possível, abre esse microfone aí, fala um pouquinho, me dá um feedback aí de como é que está sendo esse processo, se as aulas estão sendo compreensíveis ou não. Bom dia, professor. Bom dia. Eu estou gostando das aulas. Tem alguns assuntos que a gente já foi visto, né, no primeiro, no segundo ano, mas a revisão, né, está sendo muito bacana, está sendo clara para mim. Tipo, a minha opinião, né, em relação às aulas. E eu tô gostando. Tá sendo muito bacana em relação aos assuntos que vão ser cobrados em vestibulares, essas coisas. Que bom, então, que bom, né? Qualquer dúvida, gente, a gente tá sempre aberto aqui para escutar vocês. Falem e sejam bem sinceros, né? Além de Natália, vamos lá, mais alguém poderia... Oi, Guilherme. Eita, os dois ao mesmo tempo. Tirem pro pai. Primeira as damas. Você é um cavalheiro, rapaz. Esse cara tira onda. Sim, prof. Eu tô gostando bastante das aulas. Graças a Deus eu tô conseguindo assistir tudo. Eu tô achando bem produtiva, como a Natália disse. Alguns assuntos a gente já viu, mas a revisão tá sendo muito bacana. As listas também eu tô gostando muito, porque é um incentivo, né? Pra nossa produção, pra gente ver se realmente tá acertando, se tá errando. Tô gostando bastante, prof. Que bom, fico feliz. A gente, nas videoaulas, a gente está tentando não fazer exatamente como esse pessoal que já produz conteúdo para a internet, né, mas fazer algo mais próximo da realidade de vocês. A gente tentando interagir, tentando pensar como seria, né, se a gente tivesse presencialmente e tentando fazer esse meio termo aí. E aí, Guilherme? E aí, professor, bom dia. Bom dia. Eu tava
com bastante dificuldade nessas duas matérias, porque é uma coisa que eu não tenho muita facilidade, eu não gosto muito de filosofia, sociologia, sou mais da área de exatas. Sim. E a questão de não ser presencialmente eu acho que dificultou mais ainda. Aí no começo eu não estava entendendo muita coisa. Tô sendo sincero, eu não estava entendendo. Não pode Mas ser. eu teve um momento que eu parei e no domingo, no sábado, eu comecei a assistir as aulas com calma, mais devagarzinho, anotando detalhe por detalhe. E aí eu consegui compreender melhor e agora eu tô em dia com as duas matérias. Que bom que você conseguiu. Veja, eu estou aqui disposto para ajudar. Qualquer dúvida, por favor, é só falar. Realmente tem gente que vai ter mais facilidade para uma coisa, tem gente que vai ter facilidade para outra. Eu quero que vocês realmente sejam sinceros. Né? Sejam sinceros, por quê? Porque se está com alguma dificuldade, se está com algum ponto negativo, algo que a gente pode colaborar, ajudar, é só falar que a gente vai se esforçar para tentar sanar as dificuldades. Para mim, acredito para todos os professores, também é um momento novo, é um novo desafio. Tem sido bem corrido em relação ao tempo, mas a gente está tentando ir juntos, né? Se superar. O que acontece com vocês também. Mas alguém teria algo a falar? Diz Maria, vocês estão aí mesmo ou estão dormindo? Assim, professor, eu acho que agora, quando teve algumas aulas ao vivo, acho que ficou um pouco mais tranquilo, porque às vezes tinha dúvidas que eu só conseguia tirar durante a aula. Não conseguia falar, entendeu? Tipo, não anotar para depois perguntar no fórum. Aí eu acho que com as aulas online, eu acho que também foi uma parte que facilitou mais. E eu tava fazendo muito também, tava querendo terminar tudo rápido, não acumular, e isso tava me deixando muito enxaqueca. Aí agora eu acho que tá mais tranquilo, porque consegue dividir mais os horários. Ótimo. Veja, a pressa nesse momento não é algo interessante, né? Geralmente eu fazia as aulas com menos de 30 minutos de vídeo, pensando na possibilidade de vocês parar, rever, anotar alguma coisa, porque quanto mais a gente corre, não adianta correr, né? E assim não mastigar, não degustar de fato o conteúdo, né? Então, realmente, para tirar a dúvida dessa forma aqui, né, é melhor. Então a gente vai utilizar as aulas ao vivo mais para tirar dúvidas e resolver questões. Eu acho que fica mais produtivo. Então eu estou pensando no seguinte: eu faço a aula expositiva, explico o conteúdo numa semana, aí na outra semana aula ao vivo, porque a gente finaliza o conteúdo, tira dúvidas, faz exercício, esse tipo de coisa, né? Porque aí eu acredito que vai ser melhor, caso vocês concordem. Eu acredito que fique melhor, sim. Pronto. Gente, vocês conseguiram. Pode falar. Veja, a questão disso que o senhor disse, do horário, de não passar de 30 minutos, pra mim é algo muito bom, porque tipo, eu só consigo assistir a aula copiando, aí eu tenho que parar muito. Aí em outras matérias eu acabo me atrasando um pouco por conta disso, de aulas muito longas, aí as suas, graças a Deus, eu consigo terminar tipo, no horário da aula real. Toda vez que a gente tinha aula que era muito longa do tipo, eu sempre gosto de estar escrevendo, aí eu parava, eu voltava, quando eu via, passava umas meia hora da outra aula, 20 minutos, aí toda vez eu ficava com matéria pendente, era horrível, aí eu ficava com mais pressa em terminar, eu sempre ficava dor de cabeça, eu não conseguia assistir a aula, aí descansava, aí voltava. Era sempre essa agonia. Agora, eu acho que com certeza está melhorando mais. Entendo. É porque assim, eu parto do pressuposto de que a gente deve tentar se aproximar ao máximo de como era na sala de aula. E na sala de aula, a gente não fica falando os 50 minutos. Até porque ninguém aguenta, nem quem está falando, nem quem está escutando, né? Então, assim, geralmente tem durante a aula, né? E tem aquele momento que a gente brinca, que a gente conversa, que tira dúvida, que para, que volta e anota alguma coisa. E a explicação
do conteúdo a gente não faz nos 50 minutos, geralmente a gente faz em menos, né? E aí é justamente esse tempo menor da explicação para vocês terem uma possibilidade de parar, de anotar, de voltar, e enfim, né? Eu acredito que flui melhor. Bem, gente, a ficha, chegaram a responder? Quem já fez alguma coisa aí? Pessoal que fica mais tímido aí, sem falar no microfone, se quiser pode dizer eu fiz, eu não fiz, no chat mesmo, né? Pronto, massa. Quem mais fez aí? Só 2 pessoas até agora. Quero dizer também que quem não está conseguindo acompanhar, quem não fez tudo, não fique assim receoso, né? A gente não vai estar reclamando aqui com ninguém, pelo amor de Deus, porque a gente entende também. É claro que cabe a você tentar se esforçar o máximo possível para dar conta de tudo. Mas a gente entende, né? A gente entende essa situação, a gente entende tudo isso que a gente está vivendo, que não é tão simples assim. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, e antes disso eu queria combinar uma coisa aqui. No terceiro A e B, não deu tempo para a gente responder a questão, resolver tudo numa aula só. Aí a gente usou a aula de Sociologia e de Filosofia para responder a questão, a ficha de Sociologia. E deixou para na semana que vem, na aula de Sociologia e de Filosofia, responder a questão de Filosofia. Então vamos começando aqui, vamos vendo até onde dá tempo fazer. E aí no final vocês me dizem como é que vocês preferem, se na outra aula, a gente tem 2 aulas hoje, né? A gente continua essa ficha ou não, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente começar aqui. Vou precisar da ajuda de vocês, me ajudando a ler as questões, viu? Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? A partir de agora, eu não consigo ver o chat, eu vejo só a minha tela, tá? Então, quando eu perguntar alguma coisa, por favor, respondam no microfone. Se não tiver com o microfone, responda no chat e alguém que esteja com o microfone repassa a informação. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a questão? Sim, prof. Sim. O tamanho tá bom, dá para ler direitinho. Quer que eu aumente? Ô, prof, aumenta assim, tá ótimo, prof. Melhorou? Para quem Melhorou. Pronto. Vamos responder questão por questão. Vocês leem e aí aponta, não necessariamente quem leu, mas qualquer pessoa, analisa direitinho a questão, dá um tempinho, você analisa a questão e diz qual é que vocês acreditam estar correta, né? Posteriormente a gente vai e analisa junto. Bem, fique à vontade aí, uma alma caridosa, uma pessoa aí voluntária para ler essa primeira questão. Vai, Natália. Hoje, menina, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que Pode ler as alternativas, se possível. o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia, o trabalho se constitua como um fundamento real da produção material, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico,
a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Analisa direitinho aí as questões, presta bem atenção no que a questão quer, né? E pra gente responder. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui que chegou agora. Quinho. Bom dia, jovem, seja bem-vindo. Estamos aqui respondendo algumas alternativas aqui, algumas questões. Vamos lá, dá uma olhada aí, dá uma sacada aí, galera. O que é que vocês acham? Agora eu vou ler de novo a questão pra saber qual é. Eu acho que é a letra B. Letra B. Quem for ler de novo, lê aí. Fiquei em dúvida nessa, muita dúvida. Letra B. Letra B por quê? Oi? Quem foi que falou letra B? Justifica aí. Eric, meu anjo, se posiciona. Pera aí, que eu respondi isso aqui semana passada, que eu olhei aqui meu. Mais alguém já tem alguma... Eu acho que é a... A? É, Por quê? É exatamente assim. porque o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia, e Marx dizia que o proletariado vive pronto com a burguesia. Esse processo de mais-valia é uma das coisas presentes nisso, tipo, o burguês explorava o proletariado e ficava nessa luta de classe. Veja, o que é ser contemplado? Presenciar algo. Não. Contemplado aí não é no sentido de contemplação, de observar algo, contemplando. Contemplado aí é no sentido de ser beneficiado. Por exemplo, vai haver um sorteio, né? Guilherme, que faz parte da burguesia, ele vai sortear um carro para o colega de classe que acertar todas as alternativas desse questionário. A pessoa que acertar tudo vai ser contemplado com o carro. Entende? Então, contemplado no sentido de ser beneficiado. Contemplado aí está nessa perspectiva. Ele ganhou algo, foi beneficiado com algo. Entendi. Muito bem. Então tá errado. A mais-valia é um prêmio? Não. 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 Então, a gente já pode excluir essa letra A, porque o que é a mais-valia? O cara trabalha, vamos lá, ele trabalha 8 horas e ele produz equivalente, sei lá, ele produz mais do que a sua meta, tá? Durante as horas que ele trabalha. Digamos que das 8 horas de trabalho, em 4 horas ele já bateu sua meta. Mas as 4 restantes ele não vai receber por isso. É o que sobra. E aí, o detentor do meio de produção, o capitalista, ele se apropria disso sem dar a parte que cabe ao trabalhador. Logo, a mais-valia é o quê? Esse processo de exploração, de extrair o que é do outro, sem dar a ele, né, aquela parte que ele produziu também. Né? É essa parte a mais, onde o capitalista tem o lucro. Então, a mais-valia é um processo de exploração, não é um benefício. Logo, essa A a gente elimina. Oi. Uma pergunta sobre essa mais-valia. Tipo, Marx já pressupõe que tipo, todas as possibilidades de um cara trabalhar mais, conforme vai trabalhando, tipo, à medida do tempo que o trabalho dele é estendido, mais valor no produto ele tem, né? Desculpa. Tipo, Eu não... nessas horas ele não pode ficar trabalhando para fazer um mau produto e, consequentemente, o valor vai diminuindo. Eu não
consegui entender direito por conta do áudio. Mas veja, se eu entendi bem, é a questão do trabalhador produzir um mau produto e não valer por aquilo que ele trabalhou, acabando dando prejuízo, entre aspas, e não cumprindo com aquilo ali. Mas veja, o trabalho quem faz é a máquina. O que é que o trabalhador faz? Operar a máquina. Geralmente são movimentos repetitivos, né? O cara tá ali, não sei se vocês lembram aí do filme de Charlie Chaplin, apertando parafuso, controlando uma máquina, coisa e outra. Então, é muito difícil que isso aconteça, que o trabalhador venha dar prejuízo ao invés de dar lucro. Quando um vem dar um prejuízo, ele já tem tido um lucro muito maior, né, em cima do trabalho dele anterior ou do trabalho da classe como um todo, porque aí não está sendo analisado o indivíduo, o trabalho do indivíduo. Marx não analisa apenas o indivíduo, Marx analisa uma classe como um todo, né? É sempre um pensamento de conjunto. Gente, alguém tem mais alguma... Para a gente não tá muito tempo numa questão só, que são 10, né? Tem mais alguma alternativa aí que vocês achariam? Eu acho que é B também, professor. Por eliminação, eu marcaria B, tipo, uma intuição. Correto. Tem dúvida de A e B. Correto. A A não pode ser, porque a A não pode ser. A mais-valia, ela não é um benefício, ela é uma exploração. Quando diz aí que o proletário seja contemplado pelo processo, quer dizer que ele está sendo beneficiado com o processo de mais-valia. E, na verdade, ele está sendo explorado, né? A consolidação da força produtiva seja compatível com o progresso humano. Marx não observa que o capitalismo está sendo um progresso. Está sendo um progresso para alguns, para uma minoria que compõe o capital, a burguesia. Mas a grande maioria, que é o proletário, não está crescendo, não está progredindo, né? Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não é proporcional. Há um desenvolvimento econômico apenas para uma classe. A outra, ela não está sendo autônoma, porque ela não escolhe trabalhar ou não. Ou ela trabalha ou passa fome. Letra E. A burguesia revoluciona o processo social de formação de consciência de classe. Quem vai fazer isso não é a burguesia, é o proletariado, né? Então, a alternativa correta é a B. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Qual é a base da produção, até da própria matéria-prima? O que é que vem antes da própria matéria-prima, da produção dos produtos, dos objetos em gerais? O trabalho, a força de trabalho. Tá? Então, a alternativa correta, letra B, é uma opção fazer isso por eliminação, né, como o colega fez. As outras não seriam possíveis. A única possível é a letra B. Tá? Vamos a essa questão 2 aqui. Quem poderia ler? Eu. Dale. A realidade social revela um padrão ou estrutura que dá a cada um de nós um sentido para o lugar a qual pertencemos, o que se espera que façamos e como devemos pensar e sentir. Embora a realidade social não tenha a organização de uma colmeia, ela não deixa de ser organizada. Se não fosse, não saberíamos como agir e constantemente ficaríamos incertos quanto às prováveis reações dos outros. Sem estrutura, o mundo social é o caos. Evidentemente, com estrutura demais, ele se torna restrito, chato e opressivo. E, às vezes, acaba por eliminar o papel do sujeito. Desde que os homens deixaram a caça e a colheita como modo de subsistência, eles nunca mais alcançaram o mesmo equilíbrio entre a liberdade e a autonomia, por um lado, e a ordem e a estabilidade, por outro. A vida social é um constante cabo de guerra entre o nosso desejo de ser livres e a nossa necessidade de ser parte da estrutura social. A estrutura social é formada por papéis e posições socialmente instituídas como forma de sociabilidade. No texto acima, destacam-se as classes sociais que se constituem de indivíduos que estão numa mesma posição em relação à estrutura produtiva da sociedade.
Considerando o conceito de classes sociais e o texto acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Classes sociais são grupos que aparecem na estrutura social a partir do século XVII, não, a partir do século XII, como característica das sociedades industriais. Os indivíduos... Isso é no século XVII, no século VII, né? É 12. 12? 12. Os indivíduos escolhem subjetivamente a classe ao qual pertence, baseados na auto-identificação com o grupo. As classes sociais são divididas de acordo com a quantidade de horas de trabalho executadas em um dia. Nas sociedades capitalistas, a origem das diferenças entre classes sociais está na propriedade privada. As classes sociais se definem pelas desigualdades na distribuição de papéis sociais. E aí, galera? Analisa bem a questão. Geralmente os textos grandes a gente tem que ler bem atentamente para ver de fato o que está sendo delineado ali. Geralmente, inclusive, né, é importante até começar direto pela pergunta, ver o que a pergunta quer, porque quando você lê o texto, você já vai buscando no texto. Professor, minha internet caiu, depois tem como eu colocar a parede. Eita, eu vi que a tua internet caiu, depois cortou, não sei se caiu de novo. Não entendi o restante. Depois tem como o senhor colocar o gabarito aqui? Tem sim. E aí, pessoal? Eu acho que é. Oi? Eu acho que é a E. Ah, é? Também marquei essa. Claro. Por quê? As classes sociais se definem pela desigualdade na distribuição de papéis sociais. Se não tivesse desigualdade, não existiria classe. Justo, Matheus, justo, muito justo. Correto, perfeito, né? As classes sociais se definem pelas desigualdades. É justamente porque não há uma distribuição do papel social, não há essa distribuição do meio de produção, a distribuição da questão da renda, é que acaba gerando essa questão da desigualdade, tá? Vocês ficaram em dúvida em alguma outra alternativa ou foi tranquila essa? Ô, professor, Oi. Eu fiquei pra D e a E. Porque, tipo, na D, nas sociedades capitalistas, a origem das diferenças entre as classes sociais está na propriedade privada. Querendo ou não, a propriedade privada é um tipo de desigualdade. Entendo. O que é uma propriedade privada? É algo que você tem controle. John Locke falava, já bem antes de Marx, né? É um cara que a gente vai estudar aí em filosofia política, que a primeira propriedade privada é o quê? É a vida. É a primeira propriedade privada. Ou pouco ou muito, nesse sentido, todos nós temos alguma propriedade privada. De fato, a desigualdade se dá quando pessoas têm um grande acúmulo, poucas pessoas têm um grande acúmulo dessa propriedade privada e poucas pessoas têm essa propriedade privada, às vezes até escassamente, às vezes até em quantidade insuficiente, mas todo mundo tem de alguma forma. Pelo menos a propriedade privada, que é a sua vida. No entanto, mesmo essa questão da desigualdade, ela surge a partir do momento que esses papéis eles estão distribuídos de forma desigual,
Tá? Então, digamos que a D ela é até válida, mas ela é como se fosse uma consequência daquilo que está na E. E aí a E estaria de fato mais correta. Tá? Professor, Oi. eu pensei na letra A logo quando foi lida. Isso. Qual é o problema da letra A? A letra A só tem um problema mínimo, mas que faz toda a diferença. Qual é o problema aí da letra A? Século XII, industrialização é só a partir do final do século XVIII. Perfeito. Século XII, qual era o sistema que havia? Feudalismo. Exatamente. Existia um feudalismo, manufatura, então, manufatura na verdade, né? Então, no século XII não tinha industrialização. Ô professor, Oi. eu pensei nisso também. Só que, tipo, querendo ou não, as sociedades, elas sempre tinham uma divisão. Elas nunca tiveram uma igualdade. Mesmo no feudalismo, entende? Sim. Mas aí é Só que... que, tipo, ele tá remetendo as sociedades industriais, né? Mas, assim, se for pra falar de classe e tal, dessas coisas, sociedade passada, meio que sempre existiu, né? É, só que aí a gente está analisando a partir de quem? De Marx. E Marx, quando ele analisa qual sociedade? A sociedade capitalista. Ele vai perceber, Beleza. ele vai identificar que já havia uma desigualdade nas outras sociedades. Essa luta de classe não é uma luta de classe que começa com o capitalismo, não. É que desde os gregos tem a relação do senhor e do escravo, do servo e do patrão. Só que ela se torna exponencial, ela aumenta, ela vai a números ainda maiores. É uma exploração ainda maior, essa questão da relação entre burguês e operário, proletário. Tá? Então sempre existiu na relação senhor e servo, escravo e o patrão, enfim. Mas nessa sociedade capitalista ela fica ainda mais aguda. E aí Marx, ele, quando está fazendo essas análises, ele parte desse pressuposto da sociedade industrial. Sociedade industrial é o quê? É a partir do final do século XVIII, século XIX. Tá bom? Entendeu? Entendi, tá bom. Então veja. Oi, pode falar. Marx vê como propriedade privada a vida, ou só vê como propriedade privada aquilo obtido através dos meios de produção? Veja, quando ele vai fazer essa análise, Marx ele não parte do nada, né? Marx ele parte de vários autores, a partir de vários autores. O próprio Adam Smith, Marx conhecia bem a filosofia, desde os gregos em geral. Então ele tinha consciência das teorias de Locke, por exemplo, que a vida era a primeira propriedade privada, né? E ele não vê o problema nisso, a questão da propriedade privada em si. O problema está na exploração e nessa desigualdade, né? Então, ele quando se reporta, ele está se reportando a essa questão da alienação, da exploração. Então, ele vai se reportar ao problema da propriedade privada, enquanto sendo um problema de má distribuição, problema de desigualdade. No entanto, isso não elimina a consciência de que a vida, por exemplo, é uma primeira propriedade privada, mesmo ele não estando remetendo diretamente a ela. Quem vai fazer essa análise é o John Locke. O Adam Smith faz, de certa forma, também. Então ele acredita que propriedade privada é um bem natural, né? Veja, ele não entra nessa questão, ele não entra exatamente nessa questão de trabalhar a propriedade privada como um bem natural ou não. Ele vai analisar o problema que se configura a partir disso aí, que é o problema dessa exploração, certo? O cara toma para si a totalidade do meio de produção, sendo o único dono da indústria, por exemplo. Então, ele é o único dono dessa propriedade privada, é só dele, né? E os demais
trabalham, vendem sua força de trabalho, mas não tem uma recompensa justa por isso. Não faz parte do lucro que deveria ter. Então, ele vai analisar a propriedade privada, não uma análise em si do que é, do que não é, se é um bem natural, se não é, mas da exploração, da desigualdade que surge a partir desse fenômeno. Ele olha por uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, digamos assim. Primeira questão foi letra B, segunda letra E. Temos aí a terceira, ela é até mais simples, mais ou menos. Diz assim, ó, sobre a dimensão político-social, atente ao texto a seguir. Alguém pode? Alguém poderia? Vige, cadê vocês, minha gente? Lê, Aline. Eu leio, prof. Peraí, deixa eu só olhar porque sumiu o equipamento. Não, vocês estão vendo não, eu estou projetando aqui. Agora apareceu pra mim, deixa eu ler. Aí o quadradinho faz assim. Achar-se. Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar a questão, porém é transformável. Aí vai ler a parte do lado também, né? É. Bom, os seres humanos escreveram a e em distinguem-se dos animais não porque sejam dotados de consciência, animais racionais, nem porque sejam naturalmente sociáveis e políticos, animais políticos, mas porque são capazes de produzir as condições de sua existência material e intelectual. Eu posso descer um pouco para as alternativas? Obrigada. A formulação das ideias de Karl Marx sobre a realidade social e política tem significância na forma de conceber um perspectivismo do homem num, letra A, projeto individualista, na prática existencial. Letra B, interpretação do ser intelectual do homem. Letra C, análise do ser social do homem na sua existência histórica. Letra D, problematização histórica do homem apartada da análise social. Letra E, crítica da existência material e intelectual de forma sensitiva. Entenderam a questão? Analisem direitinho, veja aí. Qual seria a mais indicada? Eu acho que eu marcaria C, professor. Por quê? Porque indo por eliminação e conhecendo um pouco os princípios de Marx, sabe? Sim, o que sim. para ele é correto, o que ele falava e tal, sobre essa questão da coletividade, de não gostar do capitalismo e tal, essas coisas todas. Eu marcaria C, não sei se está certo não. Certo. E aí, mais alguém? Eu marquei a C, prof. Porém, eu marquei a C, mas eu fiquei com dúvida nessa. Foi a questão que eu fiquei com mais, uma das que eu fiquei com mais dúvida. Aí eu fui lá e marquei a C, mas eu fiquei com dúvida. Na qual? Não foi na questão, tipo, nas alternativas, essa questão seguia. Bem, marcou correto. Corretíssimo, a letra C. Certo? Letra A não pode ser. Marx não pensa num projeto individualista e pensa sempre no coletivo, né? A interpretação do ser intelectual do homem, veja, ele não analisa só a questão do intelecto, ele não analisa só a questão da consciência, da razão humana, mas ele analisa esse homem dentro de uma condição sócio-histórica, material, natural. Então ele vai analisar esse homem em meio à natureza, em meio às mudanças históricas e tudo isso que faz parte, né, desse projeto. Logo também não pode ser a letra D, né, uma problematização histórica apartada da sociedade, não é? Ele tá tudo incluso, né? Nem é uma
crítica à existência material e intelectual de forma sensitiva, ou seja, ele não usa só a sensibilidade, a empiria, usa também. Logo, a alternativa correta seria C, é uma análise do ser social do homem, o homem como tendo esse modo de ser social, na existência histórica, naquele momento ali da existência, em cada momento histórico, que vai determinar ali o seu jeito de ser. Então, letra C está correta. Tá? São 9 horas. Não vai dar tempo para a gente ver o restante. Então, a gente tem outra aula de 10 e 10, não é isso? Então, na outra aula, entra na plataforma de filosofia para entrar no link. Só que aí a gente vai continuar. A gente vai continuar corrigindo essa ficha. Pode ser, pessoal? Pode sim, prof. Pronto. Então, tranquilo, certo? Obrigado pela participação de vocês, valeu. E aguardo vocês daqui a pouquinho. Corre aí que vocês devem ter outra aula agora, né? Para não chegar muito atrasado lá. Viu? Certo, prof. Até mais, galera.